Bom dia a todas e todos. Agradeço aí a presença de vocês. Hoje teremos a continuidade de mais um seminário dessa linha que nós estamos fazendo dos 50 anos, mas a partir das obras fundamentais que foram produzidas aqui na casa, e hoje um seminário bastante especial que vai tratar dos trabalhos, né, dos diversos trabalhos que a Ruth Cardoso fez nessa casa. E a gente não tem um trabalho específico, uma obra, mas alguns textos de referência. E para falar da obra da Ruth, que é fundadora da casa, e depois atuou com diversas, a Tereza me contou 20 pesquisas, né, foram feitas, coordenadas pela Ruth aqui no SEBRAP, a partir dos anos 80. E temos a presença muito especial para falar da obra da Ruth e de aspectos específicos da questão dos movimentos sociais do Estado e da democracia, da professora Tereza Caldeira, que também foi pesquisadora do SEBRAP, trabalhou diretamente com a Ruth, e temos a sorte dela estar aqui, né? Ela é professora na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Departamento de Planejamento de Estudos Urbanos, e ela está aqui, então vamos aproveitar a presença da Tereza, e acho que ninguém melhor, né, para falar da obra da Ruth, especialmente desses aspectos específicos da obra da Ruth. Então, agradeço mais uma vez, Tereza, pela presença, e a gente tem aí essa introdução, e depois a gente pode fazer uma conversa com o público. Muito obrigado. Imagina. Obrigada a vocês. É um prazer muito grande para mim estar de volta aqui ao SEBRAP, que faz algum tempo que eu não venho aqui, é o lugar casa que eu habitei por muitos anos, e sobretudo para falar da obra da Ruth, que é, enfim, a pessoa que foi uma colaboradora fundamental na minha vida e ao qual eu tive ligada, com quem eu trabalhei diretamente por 20 anos, a maior parte desses anos aqui no SEBRAP. E o que eu vou fazer agora, nos últimos anos, na verdade, eu me debrucei muito sobre a obra da Ruth, porque eu organizei esse livro aqui, que reúne todos os artigos que ela escreveu, todos os artigos acadêmicos que ela escreveu. A única coisa que não está incluída aqui da produção acadêmica dela é a tese de doutorado dela sobre os imigrantes japoneses, que foi publicada como um livro à parte. Todos os outros artigos dela, e eu vou fazer uns comentários, porque a Ruth não escreveu livros, ela escreveu artigos, né, estão reunidos aqui. E, para mim, enfim, foi uma experiência muito interessante procurar coletar todos esses artigos, que foi uma coisa que a Daniele, que está aqui, me ajudou muito, porque nós regatamos os vários artigos manuscritos que estavam entre os papéis dela, que estavam lá no arquivo do Instituto Fernando Henrique. E o que para mim foi mais interessante foi reler todos esses trabalhos em seguida, né? Eu fui, enfim, no momento que eu consegui coletar tudo e ler tudo, e daí, enfim, eu conheci a Ruth no momento que ela já tinha feito muita coisa naquele momento, mas foi muito interessante poder reler essa obra inteira e organizar esse volume aqui, que a gente acabou chamando de obra reunida, que está toda a produção dela. Então, basicamente, o que eu vou apresentar para vocês aqui é a minha leitura desse reencontro com a Ruth nesse processo de reunir os trabalhos dela e de pensar sobre a obra dela, e, obviamente, de pensar sobre a obra dela, a influência que ela teve sobre mim, os meus colegas e vários de nós que estamos aqui. E eu poderia falar várias coisas que eu vou falar aqui estão na apresentação que eu fiz para esse volume, mas eu vou selecionar 3 aspectos que para mim são os mais relevantes para trazer aqui para essa conversa. E eu vou ler uma parte disso, porque eu pensei muito sobre esse assunto e eu acho que eu escrevi de um jeito que expressa exatamente o que
a melhor expressão que eu tenho para alguns desses aspectos, então eu vou ler umas partes e vou ler poucos trechos do trabalho dela. Eu vou me concentrar, sobretudo, nas pesquisas que ela realizou aqui no SEBRAV, então eu não vou falar sobre a pesquisa sobre os japoneses, ou sobre as favelas, ou mesmo sobre a pesquisa da mídia, que ela realizou já mais adiante, educação e mídia e tal. E vou me concentrar nas análises dos movimentos sociais, que eu acho que foi, na verdade, uma das contribuições mais interessantes que ela teve. Teve outras, eu acho que ela teve contribuições fundamentais para a análise de questões de métodos de pesquisa e, sobretudo, da metodologia qualitativa. E eu vou mencionar algumas dessas coisas, mas, enfim, basicamente eu vou para essa parte mais adiante. Então, o que são, como que eu diria que são como eu vejo essa marca que a Ruth deixou nas ciências sociais e em nós e nas ciências sociais. E para mim, uma coisa que eu acho fundamental, uma característica da Ruth como intelectual, é que ela nunca considerava nada como definitivo. E, na verdade, isso era também na vida pessoal dela. Ela estava o tempo todo aceitando mudança e nada que era dado para ela, ela considerava como um dado definitivo. Ela sempre procurava atalhos que lhe permitissem ver por outro ângulo, descobrir alguma coisa nova, mudar. E fazia isso de várias maneiras. De um lado, ela combinava pesquisas de campo concebidas para detectar processos de transformação da sociedade brasileira e uma elaboração teórica que dialogava com a produção acadêmica mais recente a nível internacional. E, de outro, ela procurava espaços de intervenção pública, como o feminismo, por exemplo, que lhe permitisse influir em debates e tentar provocar mudanças. Ao mesmo tempo, ela acreditava que o trabalho intelectual é uma produção coletiva e sempre envolvia um número significativo de colegas e colaboradores em sua prática de constante questionamento e reflexão. Ela foi uma das principais responsáveis pela consolidação da antropologia no Brasil. Foi uma grande professora e uma interlocutora brilhante. E uma parte substantiva da sua produção intelectual cristalizava-se no diálogo, na orientação de pesquisadores, nas longas reuniões de pesquisa. Ela escrevia pouco e era extremamente exigente com seus textos. E, com frequência, ela optava por não publicar esses textos. E eu devo dizer que eu não publiquei aqui nenhum dos textos que ela disse que não era para publicar. Eu só publiquei o que ela resolveu publicar. Sua produção escrita ficou por muito tempo dispersa em livros e revistas, muitos dos quais esgotados há muito tempo. Suas intervenções como orientadora e interlocutora, literalmente uma produção oral, ficaram registradas apenas nas memórias e nas notas daqueles que tiveram o privilégio de trabalhar, dialogar com ela, de ouvir suas aulas e de debater com ela. E, na verdade, eu acho que, como eu falei, eu teria muito para falar sobre a Ruth, mas, então, eu resolvi me focar em 3 questões. Qual era o estilo de trabalho dela, qual era, eu acho que era a postura intelectual principal que ela tinha e como ela viu os movimentos sociais urbanos. Então, primeiro, o estilo de trabalho. Basicamente, a Ruth trabalhava em equipes e acreditava que o trabalho intelectual é um trabalho coletivo. Ela teve várias coautoras, a Helena é uma delas, está aqui, a Esther Hamburger é outra, que não está aqui. Eu escrevi com ela, a Celine Sachs escreveu com ela. Então, ela tinha, e basicamente ela escreveu com Eunice Durham, que foi a maior coautora e colaboradora dela, com quem ela trabalhou a vida inteira, desde os tempos dos estudos de imigração, desde os tempos, na verdade, que elas eram alunas da Faculdade de Filosofia. E eu recomendo a todos a leitura do texto que a Eunice escreveu para esse livro aqui, que relata essa colaboração das duas, que é um texto emocionante. A Eunice tem,
você pode ver no texto de Eunice a emoção dessa pessoa que colaborou com ela a vida inteira, e de que pensou com ela, fez pesquisa com ela e tal. Bom, então, eu acho que a Eunice foi a sua principal colaboradora de pesquisa, apesar das duas pensarem de jeitos muito diferentes. E apesar delas terem perspectivas muito diferentes, mas elas trabalharam a vida inteira juntas. Além da Ruth pensar que o trabalho intelectual era um trabalho coletivo, ela também tinha uma grande parte da sua produção, como eu falei antes, era uma produção oral. A Ruth era uma interlocutora brilhante e uma professora genial, que preparava meticulosamente suas aulas, e os cadernos dela, com todas as aulas preparadas, estão lá na biblioteca do Instituto Fernando Henrique. Mas ela sempre abandonava suas notas para seguir o rumo da discussão e do diálogo com seus alunos. Era uma pesquisadora rigorosa e exigente que tinha um talento todo especial para o trabalho de campo. Parte importante dos seus escritos são reflexões metodológicas sobre a produção da pesquisa de campo e reflexões que dialogam criticamente com o tipo de antropologia urbana que se fazia nos tempos em que ela escreveu. Eles refletem a sua prática de pesquisa, que era uma pesquisa sempre feita em equipes e que intercalavam toda semana idas ao campus com reuniões de pesquisa, onde se apresentavam os resultados e se formulava coletivamente a interpretação dos dados. Então, toda semana tinha reunião de equipe com a Ruth, e era assim que ela trabalhava. E era nessas discussões que, basicamente, se formulava a interpretação das pesquisas. Bom, então esse era, enfim, esse estilo coletivo oral, para mim, era uma das marcas principais do jeito pela qual a Ruth trabalhava. E uma questão óbvia é que, obviamente, todo esse trabalho oral não está registrado, quer dizer, a não ser que, enfim, muita coisa nós registramos em notas, e depois que, uma das coisas que aconteceu, inclusive, é quando eu fui ver as minhas notas dos cursos e das reuniões de equipe com a Ruth, o que ficava super evidente é o seguinte: o que 5 anos depois foi aparecer no meu artigo, no artigo da Helena, no artigo da Esther e tal, como uma interpretação, ela tinha dito lá 5 anos atrás e tinha empurrado a gente nas direções daquela, enfim, do que ela achava que era onde as coisas estavam indo. Então, enfim, esse é o estilo. Eu acho que, além esse estilo e toda a postura da Ruth como intelectual e, na verdade, como feminista, como mulher, estavam ancorados no que eu chamo de uma atitude crítica e uma certa relação com o tempo presente. E deixa eu ver... e eu entendi isso quando eu voltei a alguns dos textos do Foucault que ela tinha discutido com a gente, e que depois, quando eu fui tentar amarrar isso, eu vi como revelava, na verdade, a atitude dela. Então, deixa eu ler esse trecho aqui, como eu vejo qual era essa atitude dela. Ela, basicamente, foi uma intelectual do seu tempo, e, acima de tudo, uma intelectual que sempre se relacionou criticamente com o tempo presente. Essa atitude é evidente em toda a sua produção acadêmica, mas não se restringe a ela. Ela moldou sua intervenção nas muitas esferas em que ela deixou sua marca, do feminismo às relações com os amigos e família, do terceiro setor ao papel de primeira-dama, do trabalho de campo à sala de aula e à formulação de políticas públicas. Mas o que eu estou chamando aqui de se relacionar criticamente com o tempo presente? E daí que o Foucault vai... É nesse texto do Foucault que eu fui achar isso que, para mim, interpreta bem isso. É o texto do Foucault, que é o Iluminismo, e onde ele caracteriza o que é essa atitude que ele chama, que ele identifica com a modernidade. O Foucault, nesse texto que é o Iluminismo, ele volta a Kant e a Baudelaire para articular a sua visão da modernidade. Ela não é uma época, ele argumenta, mas uma atitude, um modo de se relacionar com a realidade contemporânea. E essa atitude tem 2 aspectos principais.
O primeiro é uma atenção ao tempo presente, o contínuo questionamento do contexto ao qual pertencemos, que nos molda e em relação ao qual devemos nos situar. Repetindo Baudelaire, o Foucault afirma: você não tem o direito de desprezar o presente. Mas a modernidade é também, e criticamente, um modo de relação consigo mesmo, o que o Foucault chamou de um asceticismo indispensável. Ser moderno, ele explica, é não aceitar a si mesmo como se é no fluxo dos momentos em que passam. É tomar a si mesmo como um objeto de elaboração complexa e difícil. É sentir-se compelido a se inventar. E assim, para Foucault, a atitude que define a modernidade é essa atitude crítica, de constante interrogação sobre quem somos, como fomos constituídos como sujeitos, e, simultaneamente, de trabalharmos nossos limites e tentarmos ir além deles, como ele diz, um trabalho paciente que dá forma à impaciência da liberdade. Para mim, a Ruth corporificou perfeitamente uma atitude moderna de constante interrogação sobre si mesma e sobre a sociedade em que vivia. Nas mais diferentes situações e em inúmeros dos seus textos, podemos encontrá-la criando um espaço de interrogação e de reflexão sobre o presente, um espaço para forçar limites, procurar alternativas. Isso está muito claro no seu trabalho acadêmico e se manifesta no modo pela qual ela formulou cada um dos seus projetos de pesquisa. Mas é visível também em sua militância, especialmente no feminismo, nas amizades e na família, e em sua posição como esposa do presidente da República. Numa entrevista que ela deu para o Globo Repórter no final do governo Fernando Henrique, em dezembro de 2002, ela falou sobre o desafio de virar a primeira-dama contra a sua vontade. Ela disse: tive literalmente que começar a inventar um lugar e inventar uma maneira de aproveitar. Por um lado, as vantagens da gente estar próximo de um governo e, ao mesmo tempo, querer fazer alguma coisa. Então, esse foi meu processo para inventar a comunidade solidária, onde nós trabalhamos durante todos esses anos. Nos projetos de pesquisa da Ruth, a interrogação do presente frequentemente significou detectar processos emergentes. Ela sempre estava interessada na mudança sociocultural e entender quais os caminhos pelos quais ela ocorria. Em geral, caminhos inesperados e não antecipados pelas teorias existentes. Para a Ruth, a compreensão da mudança era, antes de mais nada, uma questão etnográfica, mas era também um processo que requeria novos instrumentos teóricos e metodológicos que ela ia buscar num diálogo interdisciplinar e num processo coletivo do fazer intelectual. Em suas pesquisas, a Ruth simultaneamente buscava e produzia deslocamentos. Para entender um presente visto sempre como em mudança e demandando mudança, ela identificava processos ainda não descritos e explicações que não conseguiam dar conta de toda a sua complexidade. A partir desses pontos ainda obscuros, ela formulava seus projetos etnográficos. A integração dos migrantes japoneses na sociedade brasileira, via um projeto de ascensão social, a elaboração cultural dos favelados de São Paulo, o papel da mídia, as novas configurações da juventude, os movimentos de mulheres e os movimentos sociais no contexto da abertura política, representaram para a Ruth processos emergentes a serem detectados, descritos e explicados. O papel da reflexão é ver uma situação como um problema e, simultaneamente, fazer um diagnóstico de várias possíveis respostas a esse problema. A Ruth estava sempre tentando sugerir novas possibilidades de entendimento. Ela ia constantemente atrás de quebra, de descontinuidades, contradições e ambiguidades, e achava que o seu papel era produzir estranhamento por meio da crítica, sem o que perderia a novidade e a própria possibilidade de conhecer. A relação da Ruth com o tempo presente e suas transformações criou para ela constantes tensões com a sua disciplina, a antropologia. Como se sabe, o forte da antropologia nunca foi a explicação de mudanças, e o modo pelo qual a Ruth entendia o papel da intelectual em relação ao tempo presente
estava em clara oposição à concepção do presente das teorias antropológicas dominantes no período em que ela fez a maior parte das suas pesquisas, que era o funcionalismo e o estruturalismo. A Ruth construiu sua obra rejeitando as perspectivas sincrônicas dessas concepções de antropologia, com sua relação problemática com a historicidade e a mudança cultural. Seu foco sempre foi aquilo que, nos anos 70, a Eunice conceituou como a dinâmica cultural. Mais ainda, Ruth estava interessada em estudar processos culturais em contextos urbanos e em analisar as transformações das práticas políticas no processo de democratização brasileira, tarefas para as quais nem as teorias antropológicas em voga no seu tempo, nem alguns paradigmas dominantes de análise sociológica e política, como o marxismo, ajudavam muito. Assim, em face da orfandade teórica e das dificuldades metodológicas, Ruth encarou as incertezas e experimentou. Seus experimentos significaram a criação de novos espaços de reflexão e novas práticas de pesquisa. Estes marcaram-se por duas características principais. Eram profundamente interdisciplinares e coletivos. Ela sempre se situou num amplo diálogo, tanto com seus colegas e colaboradores, como entre disciplinas. Esse diálogo permitiu que inovasse a antropologia, as disciplinas que trouxe para esse diálogo, a ciência política, os estudos culturais e os estudos urbanos. E permitiu também que formasse gerações de pesquisadores sociais voltados para detectar mudança e investigar incertezas das sociedades contemporâneas. Detectar novas tendências não é algo fácil, e é, sobretudo, algo que exige o abandono de dogmatismo de todos os tipos e a capacidade de conviver com incerteza, com ambiguidades e, é claro, a ousadia de enunciar novas interpretações e novas perspectivas. Há inúmeros textos em que a Ruth articula claramente essa atitude, e um deles é um texto sobre mídia, em que ela analisa o papel dos meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão, no processo de modernização e democratização. E ela conclui esse texto com a seguinte frase: não tenho certeza quanto às hipóteses que levantei aqui sobre o modo de funcionamento dos meios de comunicação de massa, mas tenho convicção de que nosso arsenal teórico não está afinado para compreender essa problemática. Cabe-nos, portanto, o risco de avançar o sinal e descobrir ângulos mais felizes para fotografar o que realmente está acontecendo no nosso mundo contemporâneo. E se estivermos descrevendo bem, estamos no caminho da boa teoria. Basicamente, uma antropóloga, a Ruth nunca abandonou essa perspectiva indutiva para produzir as suas análises. Ela partia da pesquisa de campo e da descrição para a transformação das teorias que ela daí chamava para tentar explicar o que ela estava encontrando. E ela fez isso com todos os temas com os quais ela trabalhou. E eu vou focar aqui, então, a questão como ela trabalhou com os movimentos sociais. Ao longo de toda a sua carreira, a Ruth perseguiu, então, como estou falando, incertezas e processos emergentes, trabalhando nos limites das teorias e métodos de análise social para que pudesse dar conta dos processos que ela detectava. No entanto, foram nas análises sobre os movimentos sociais que tanto a sua atitude moderna quanto o entusiasmo pela novidade dos processos emergentes e a profunda interdisciplinaridade do seu trabalho foram mais evidentes. Durante os anos 80 e 90, a Ruth dirigiu pesquisas concebidas para identificar e caracterizar as novas formas de ação política articuladas pelos movimentos sociais e a maneira pelas quais elas se inseriram no processo de mudança, que era a abertura democrática. Ela estava consciente de que não era possível pensar processos emergentes com os instrumentos antigos. Esses processos impunham desafios a práticas de pesquisa e de interpretação. Isso significava partir do pressuposto de que, para entender a ação política das camadas trabalhadoras naquele momento, era necessário abandonar velhos paradigmas teóricos, sobretudo o marxismo, que ainda era dominante nas ciências sociais da época e
nas discussões aqui nessa casa, e investigar as práticas cotidianas das camadas trabalhadoras. Significava, portanto, trazer para a análise da ação política os métodos de pesquisa etnográficos não utilizados até então para esse tipo de análise. Sua primeira menção aos movimentos sociais na sua obra escrita aparece num artigo de 1975, não sobre movimentos sociais, mas sobre subcultura. É um artigo que ela se pergunta como estudar a heterogeneidade do mundo urbano. Interlocutora de Castells e de Touraine, a Ruth caracteriza os moradores da cidade como consumidores de produtos industrializados e bens de consumo coletivo. E afirma: os movimentos sociais urbanos canalizam inquietudes e reivindicações, procurando comunicação com o poder constituído e com o povo, promovendo a consciência de pertencer a uma cidade ou parte dela e gerando uma ação política. Tais movimentos se colocam ao lado de canais formais e institucionalizados de participação e também das reivindicações individuais e da busca de informação. Então, ela vai pegar os movimentos sociais por um caminho que não era o caminho que estava mais geral pelos quais eles estavam sendo analisados. Desde meados da década de 70, ela estava atenta ao que ocorria nas periferias urbanas, já começava a dar aulas sobre isso e a incentivar seus alunos a ir às periferias. O primeiro curso que eu fiz com a Ruth e com a Eunice, em 1976, na FEFELESH, exigia trabalho de campo na periferia. Você tinha que fazer pesquisa de campo na periferia. O trabalho que eu fiz para esse curso serviu de base para a minha tese de mestrado, que ela orientou, e de vários outros projetos nos quais vários dos seus alunos participaram, e por quase 20 anos nos levou a investigar, sob várias formas, mudanças sociais e urbanas e novas formas de ação política, sobretudo nas periferias de São Paulo. A Ruth escreveu 13 artigos sobre movimentos sociais e as novas formas de ação política que foram publicados entre 79 e 87. Apesar dela ser conhecida como uma das fundadoras da antropologia urbana no Brasil, a parte mais extensa da sua produção acadêmica, e provavelmente a mais influente, não problematizava diretamente a cidade, mas é uma criativa análise da ação política e do processo de democratização brasileiro. Esses artigos resultaram das pesquisas que a Ruth desenvolveu aqui no SEBRAP e no SEDAC, que é um centro que ela fundou com a Eunice e com o José Augusto Guilhom de Albuquerque, e que tinha um foco não só na pesquisa, mas na intervenção política direta. O primeiro projeto que a Ruth e a Eunice coordenaram aqui no SEBRAP, em 1980, intitulava-se Modalidades de Urbanização no Estado de São Paulo, e, na verdade, era um projeto do Vilmar Faria. O Vilmar chamou a Ruth e a Eunice, numa análise que ele está fazendo do processo de urbanização em cidades médias de São Paulo, e pediu para elas desenharem uma análise do que eram as transformações culturais que estavam acontecendo nessas cidades médias. Foi através desse SEBRAP de 1980 que elas começaram, que a Ruth se incorporou como pesquisadora no SEBRAP pela primeira vez, porque apesar dela ser fundadora do SEBRAP, ela nunca, até 1980, tinha tido um projeto de pesquisa aqui, e ela só se junta ao corpo de pesquisadores do SEBRAP em 1986, depois de o Fernando Henrique sair e depois dela se aposentar da USP, porque ela sentiu que ela não dava para, ela não queria continuar na USP e aqui, então ela se aposenta na USP, o Fernando Henrique partiu e daí que ela vem ao SEBRAP e ela ficou aqui dessa época até 1985, quando ela mudou para Brasília. 95, exatamente. Bom, em 81, a Ruth e a Eunice iniciaram um projeto importantíssimo, que foi a Periferia de São Paulo e o Contexto da Ação Política, numa parceria entre o SEBRAP e a Comissão de Justiça e Paz. Esse projeto analisava o engajamento de moradores de 6 bairros periféricos da Grande São Paulo em movimentos associativos e reivindicativos durante o ano anterior às eleições governamentais de 82, que seriam as primeiras eleições livres para governador no contexto da abertura democrática.
Usando observação participante e entrevistas, o projeto documentou a eclosão de vários movimentos sociais e concluiu, contra expectativas tanto da direita quanto da esquerda, que a lógica de participação local dificilmente se articulava com aquela da participação nas eleições para o executivo estadual. A existência de diferentes lógicas de ação política seria um dos principais temas que a Ruth continuaria a explorar em suas análises sobre movimentos sociais. Só para vocês terem uma ideia, aqui, a Helena participou dessa pesquisa, eu participei, e o Flávio Perucci era um dos outros pesquisadores de campo, e várias das pesquisas que o Procópio e o Flávio estavam fazendo na época sobre SEBs acabaram sendo interpretadas e reinterpretadas no âmbito dessa pesquisa, e um dos artigos da Ruth é exatamente essa reinterpretação. Você estava... Não, você chegou depois, né? Bom, no ano em que a Ruth... nos anos em que ela esteve diretamente engajada como pesquisadora do SEBRAP, ela coordenou 20 projetos de pesquisa aqui e várias equipes, sempre de jovens pesquisadores, que ela orientou com uma dedicação sem igual. Esse era também o período em que o Guilherme O'Donnell estava aqui, então tinha um grande diálogo. Enfim, a Ruth tinha alguns interlocutores fundamentais, eu acho que o maior interlocutor dela acabou sendo o Castells, mas tinha o Turenne, o Castells, e no momento em que o Guilherme estava aqui, eu tinha um grande debate exatamente, e a Maria Hermínia acabou, você conhece todo esse debate, que um dos principais artigos que a Ruth escreveu está exatamente num livro que você organizou, eu não me lembro agora exatamente. Sociedade Social do Brasil pós-64. Isso, 83. Bom, esses projetos que ela realizou aqui permitiram toda uma série de investigações sobre movimentos sociais, associativismo, políticas públicas, juventude e mídia, e se estenderam até o momento que ela deixou o SEBRAP para ir para Brasília. Em quase todos os seus artigos sobre esses temas, a Ruth se indagava sobre a novidade dos movimentos sociais e sobre seu papel no processo de democratização que se desenrolava naquele momento e do qual ela participava ativamente, sobretudo através da sua intervenção como feminista. A novidade dos movimentos sociais apresentava-se para a Ruth de inúmeras maneiras, e ao analisá-los, sua interpretação seguia simultaneamente duas direções. De um lado, ela insistentemente criticava o que as ciências sociais e a política da época entendiam como sendo a novidade dos movimentos, seu suposto espontaneísmo e autonomia, além da criação de comunidades integradas e harmônicas. Ela desconstrói todas essas ideias. E, de outro, ela apontava para a análise que fizesse de fato entender a novidade. E uma das maiores contribuições dela foi demonstrar que as novas formas de ação política que se articulavam nos anos 80 estavam intrinsecamente ligadas a mudanças do Estado. Que passava o Estado, não dava para entender os movimentos sociais sem entender as mudanças do Estado. E a mudança do Estado não era só a democratização. Ela disse que ela passava a depender, o Estado passava a depender da participação popular para formular políticas públicas e se relacionar diretamente com grupos organizados de acordo com uma lógica segmentada que contribuiu para a fragmentação dos movimentos. Então, o que ela dizia é que mudanças na sociedade civil e no aparelho de Estados eram duas faces da mesma moeda, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Então, ela pega a literatura internacional e ela vai dizer, enfim, ela começa com a análise da França, inspirada pelo Turenne, e daí ela vai mostrar como os movimentos e os estados vão mudando ao mesmo tempo, e você tem que entender essa relação entre os dois, que não eram os movimentos contra o Estado, mas era um diálogo e uma simbiose entre os dois, que acabava gerando transformações, tanto nos movimentos quanto no Estado. A Ruth demonstrou também que a participação política era algo ser entendido no plural. Os movimentos sociais e os partidos políticos são articulados por diferentes lógicas políticas, lógicas paralelas e que não se somam necessariamente.
que a grande esperança da época é que os movimentos iam mudar os partidos, né? Ia mudar tudo. E ela disse que não, enfim, não era exatamente assim. Foi isso que a pesquisa dela demonstrou. Para ela, essas organizações, os partidos e os movimentos ocupam espaços políticos distintos e permanecem separadas, cada qual com suas práticas e eficiências particulares. Não apenas as formas de ação política são múltiplas, mas os movimentos sociais são eles mesmos heterogêneos. Então, você tem que entender diferentes tipos de movimentos. Ela nunca considerou os movimentos sociais urbanos de forma isolada, mas sempre em relação a outros tipos de movimentos, sobretudo aqueles que o Turenne chamava de libertários, como os movimentos feministas, ecológicos e a ampla gama de movimentos de minorias. Especialmente nessa análise, a influência do Turenne nas formulações da Ruth é notável. Todos esses diversos movimentos, contudo, tanto os urbanos quanto os libertários, teriam dois lados, um reivindicativo e um expressivo, gerando uma ambiguidade de ação que está sempre presente e acaba sendo explorada pelo Estado. Além disso, todos os movimentos mudam a sociabilidade cotidiana de seus membros, afetando hierarquias e, sobretudo, as relações de gênero. E ela estava sempre mostrando isso, ela mostrava como a prática cotidiana das pessoas envolvidas em movimentos mudavam de maneiras inesperadas, mas muito significativas. Não era apenas todas essas questões não eram apenas relações teóricas. A Ruth sempre esteve pessoal e politicamente atenta às dinâmicas de gênero. Ela nunca se pensou como uma política e jamais quis assumir cargos políticos. No entanto, para ela, o trabalho intelectual não se dissociava da intervenção no debate político, no qual ela se engajava como antropóloga. Mais do que isso, durante o período da democratização, ela escolheu a questão feminista como aquela que concentraria suas intervenções mais diretamente políticas. Ela tinha convicção de que uma efetiva democratização da sociedade brasileira não se faria sem mudanças nas relações de gênero e sem novos tipos de políticas públicas destinadas às mulheres. E, além disso, para ela, o feminismo era um dos tipos de movimento social que ela estudava, e suas intervenções como ativistas não se separavam das suas constantes reflexões críticas e das suas intervenções acadêmicas. Ela escreveu 10 artigos que representam sua produção sobre mulheres e refletem seu envolvimento na formulação de teorias feministas, de instituições políticas, de políticas públicas voltadas para os direitos das mulheres. Esses textos, que também foram publicados entre 79 e 87, o mesmo período dos outros sobre movimentos sociais, que foi o período fundamental da abertura democrática e incluiu a reforma partidária, a constituinte, os primeiros experimentos de políticas públicas para atender às demandas de vários movimentos sociais, inclusive o de mulheres. E a Ruth interveio de várias maneiras nos debates que acompanharam esses processos. Ela organizou reuniões, tanto na universidade quanto em fóruns feministas e partidários, participou da Frente de Mulheres Feministas, que tinha sido fundada em 79 por iniciativa da Ruth Escobar, e da qual participavam pessoas como a Carmen Barroso, a Eva Blay, a Maria Malta Campos, a Silvia Pimentel. Você também, Elza? Também, isso. E a Elza, além do que, debatia com a Ruth aqui no SEBRAP todas essas questões. A Ruth escreveu para os jornais da grande imprensa, como a Folha, e para os jornais feministas, como o Mulheril, que era um jornal editado pela Fundação Carlos Chagas, do qual ela fazia parte do corpo editorial. Ela participou de experimentos democráticos, como as cozinhas comunitárias em Osasco, e da criação dos Conselhos da Condição Feminina, tanto durante o governo Montoro em São Paulo, como o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi feito alguns anos depois. E ela esteve presente na concepção da primeira revista acadêmica feminista publicada no Brasil, que chamava Perspectivas Antropológicas da Mulher. Como em seus artigos acadêmicos de um modo geral, nos seus artigos sobre mulheres, Ruth insiste na importância da reflexão, ou seja, da crítica e da prática de estranhamento. Mas o que a leitura desses artigos demonstra ainda de um modo mais exemplar é a maneira pela qual a Ruth combinava o debate acadêmico com a intervenção pública.
Em muitos debates, como por exemplo no do planejamento familiar, os mesmos argumentos são articulados na grande imprensa, na imprensa feminista e nas publicações acadêmicas. Então ela vai reformulando o jeito de narrar os argumentos, mas são os mesmos argumentos que ela vai trazendo para esses diferentes públicos. O processo de pesquisa, de reflexão e de argumentação é o mesmo. O que varia é o público e a extensão do texto, mas basicamente é a mesma coisa. Em suma, as análises da Ruth sobre os movimentos sociais situam-se em relação ao Estado e insistem que a participação política é multifacetada, fragmentada e contraditória. Esses resultados de muitos anos de estudos e pesquisas geraram novas conceituações. Em um dos seus artigos acadêmicos, nos seus últimos artigos acadêmicos, que se chama Mudança Sociocultural e Participação Política nos anos 80, que ela publicou em 95, essa visão cristaliza-se numa reformulação do conceito de democracia. Em vez de concebê-la como um processo de aperfeiçoamento contínuo, a Ruth afirma: avaliando a eficácia das pessoas fragmentadas dos movimentos, argumentamos que seria útil pensar a democracia como um regime de ajustes entre descontinuidades. Ela concebia agora a democracia de uma maneira muito similar pela qual ela concebeu a vida cultural de um modo geral durante toda a sua carreira e sobretudo a partir dos estudos das favelas e as incursões teóricas dos anos 70. Ela sempre desconfiou de análises sistêmicas, de buscas de estruturas, preferindo explorar ambiguidades, conflitos, fragmentos, fissuras, recombinações e a flexibilidade das interpretações. Isso fica claro num dos seus textos mais instigantes sobre a análise de entrevistas, que eu acho que é o texto dela que eu mais gosto, em que ela se inspira não no cânone antropológico, mas na análise de Foucault sobre a narrativa do Pierre Rivière, que é uma pessoa que tinha assassinado toda a sua família, e nos dois dos seus autores preferidos, que eram o Richard Hogarth e o Paul Willis, do Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, na Inglaterra, que foram, eu acho, os grandes inspiradores que ela encontrou na análise da favela para tirar ela da antropologia, exatamente, e trazê-la para a possibilidade de analisar a produção cultural de um modo mais complexo. Então, nesse texto sobre o que é analisar uma entrevista, ou analisar materiais de entrevista, e perguntando como proceder na análise da visão do mundo dos favelados, ela afirma: tudo isso constitui um conjunto de fragmentos dispersos. Em lugar de buscar a coerência que formaria um sistema de explicação do mundo, quizá encontremos um caminho de análise mais rico se procuramos as fissuras, as reinterpretações que ocorrem em situações de crise. Se reconhecermos níveis diversos de formulações que permitem recombinações, estamos pensando as situações de vida e a consciência delas em uma relação dinâmica que talvez possibilite explicar momentos de maior exacerbação criativa. A simples reordenação das explicações já existentes pode formular novos conjuntos e ganhar outros sentidos. Novidade, surpresa, o que não fosse previsível e esperado, possibilidades de deslocamentos, diferentes costuras e pontuações dos discursos, essas foram sempre as buscas da Ruth. Muito obrigado, Tereza. O telefone não parou de apitar. Eu estava pensando o que está acontecendo. Bom, então vamos abrir aí para o debate. Vamos juntando, fazendo esquema de juntar 3 questões. Então, já quem quiser começar, porque senão o próprio mediador o fará. Como é que seria o tema? Falou aí. Falou aí. Você vai falar? Então eu começo. Eu estava relendo... Oi? Mais alto? Eu estava relendo esse artigo da
que saiu no livro, que é por isso que eu sabia da data de 83, né? Porque eu tinha, né? Eu fui, porque o Fernando Henrique fez o prefácio, né? E aí eu estava lendo o prefácio e tem um texto do Otávio Velho também. Eu estava vendo o texto do Otávio Velho também. E no texto da Ruth, tem algumas coisas que eu acho engraçado, como dizer, ela... Pensando no presente, é isso que eu fiquei pensando nos movimentos sociais. Aí tem um trecho específico, porque você falou um pouco do O'Donnell, e tinha ali uma coisa que a Eunice chama de dinâmica cultural, mas tinha aquele conceito de cultura política, né? Essa ideia, eu queria um pouco que você falasse de cultura política, e pensando numa coisa que ela está comparando os movimentos, então ela fala dos movimentos feministas, né, de mulheres, ela fala de negros, homossexuais, e ela compara com os movimentos de bairro, né? Ela está um pouco, e que tinham influência da igreja, e ela fala que nos movimentos, esses mais... né, tradicionais, mas enfim, esses de identidade, ela tinha que ter uma certa homogeneidade, porque isso era um certo pressuposto o compartilhamento da condição. E eu já fiquei pensando, estava até conversando com a Ju e com o Thiago ali, um pouco nesse tema que agora, não que voltou, né? A Ângela já me corrigiu, esse tema sempre teve aí do lugar de fala, mas que agora está muito intenso, né? E mais do que na moda, quer dizer, ele está intenso no debate político, e eu queria que você... Será que tem a ver com essa cultura política que ela apontava ali, dessa diferença entre os movimentos que iam para o Estado e esses que são identitários? Eu não sei, assim, eu queria um pouco que você falasse sobre essa ideia de cultura política que estava ali presente. Bom, a Ruth desconstruiu esse conceito de cultura política. Ela pegou lá como ele foi formulado originalmente e ela, na verdade, criticou esse conceito e nunca usou. Então, e para ela não falar de cultura política, ela falava da lógica cultural da ação política. Mas não é que ela achar... Porque para ela, se você falar que tem uma cultura política, você vai achar que tem um conteúdo lá que é essa cultura política. Era um pouco o debate dela, como os cientistas políticos usavam essa noção. E ela disse, enfim, ela não ia por aí. O que ela ia dizer é o seguinte, tem repertórios culturais que as pessoas alinhavam e interpretam de diferentes maneiras para dar significado à sua ação política. Então, era por aí. A questão para ela dos movimentos sociais e dos movimentos identitários, o que ela estava interessada em ver era, obviamente, tinha diferenças entre esses movimentos. Eram mais enfocados na cidade, mas do jeito pelo qual eles eram pensados aqui e muitas vezes concebidos pela igreja, eles tinham a mesma lógica, que tinha uma lógica identitária. Você tinha que se identificar como carente, ou você tinha que se identificar como mulher negra, ou você tinha que constituir essa comunidade dos iguais, que era, enfim, que seria o que estaria sustentando essa ação política. E, basicamente, isso era o que a Ruth estava criticando. Ela não estava interessada nesses aspectos. Ela estava interessada nas fissuras, sempre. Ela estava interessada nas contradições, em como essa comunidade nunca se formava, porque era basicamente, sempre fragmentada e heterogênea. Então, ela estava tentando pensar como, apesar da fragmentação e dessa heterogeneidade, você constituía fórmulas de ação política. E daí o que ela pensava é que tanto os movimentos libertários quanto os movimentos sociais urbanos tinham eles compartilhavam essa questão de você transformar o cotidiano e, através dessa transformação do cotidiano dos participantes, você transformava a visão de mundo, você transformava os modos de intervenção e tal. E o que ela dizia é que os movimentos sempre tinham o que ela chamava de um lado expressivo, além do lado reivindicativo que podia ter. E esse lado expressivo era o lado em que você articulava o que é ser da periferia, o que é ser mulher, o que é ser negro, o que é participar no movimento social e tal, e transformava a sua prática. Tem umas análises super interessantes, por exemplo, na pesquisa, isso acabou aparecendo num texto que eu escrevi
a partir da pesquisa de 81, que era sobre a atuação das mulheres como lideranças dos movimentos sociais. O que acontecia? As mulheres que nós estávamos analisando como lideranças, tinham as lideranças das SEBs, tinham as lideranças dos movimentos de bairro, mas também tinham as lideranças de movimento social, que eram lideranças super da moda antiga, basicamente eram cabos eleitorais. Eram mulheres que tinham relações com o partido e que manipulavam relações com políticos enfim, para conseguir coisas para o bairro e tal, e todas essas coisas estavam umas em relações com as outras e não se excluíam, todas as lógicas, a lógica da troca, a lógica do clientelismo, a lógica dos movimentos sociais e tal. Agora, o que ela acabava mostrando é que, para todas essas mulheres, participar desses movimentos acabou transformando o que para elas era ser mulher. E acabou transformando as relações com os vizinhos, as relações com os maridos, enfim, às vezes gerava divórcio, gerava tensões com os filhos e tal. E é esse lado que ela também estava muito interessada. Essa coisa expressiva. Eu não sei se eu respondi. Não, acho que não. Você tinha essa divisão entre o expressivo, que alguém podia chamar até de estético também, né? Estético no sentido no caso dos homossexuais, por exemplo, de você se apresentar publicamente, que na época ela não tinha ainda como... Pois é, mas daí que tem uma questão interessante, porque, por exemplo, essas mulheres sempre se apresentavam publicamente de uma maneira super conservadora. Porque a apresentação pública dessas mulheres era como mãe. Então, elas, nessa época, essas mulheres todas diziam assim, nós somos mães responsáveis por nossos filhos, nós queremos dar condições para os nossos filhos viverem nesses bairros e tal. E, ao fazer isso, elas mudavam tudo. Elas mudavam o que é ser mãe, elas mudavam o que é ser mulher e tal. E era essa... Pois é, e um dos mais potentes movimentos hoje da reação ao genocídio na periferia são as Mães de Maio, né? Que também reivindicam... Lembre-se que isso acontecia ao mesmo tempo em que a Argentina tinha as Mães de Maio. Então, quer dizer, tinha toda essa... Ângelo? Obrigada, Tereza. Foi muito legal ouvir, assim. Eu convivi um pouquinho com a Ruth aqui, né? Já cheguei aqui em 93, então mas ainda tivemos a ocasião, Ronaldo, a gente ainda teve aula com ela no programa de bolsistas do Janote Obrigada, a gente aprender as coisas. Aí, e uma das nossas professoras, assim, ainda foi a Ruth, então tivemos a oportunidade de conviver um pouquinho com ela, mas não tanto quanto você, naturalmente. O que me chamou a atenção sempre nas coisas da Ruth, depois voltei a ver, porque dou aula de teoria de movimentos sociais há muito tempo, é que embora ela tenha entrado em contato com essa literatura europeia, dos novos movimentos sociais, inclusive as relações pessoais, né, com o Tourenne, com o Castells, e tenha trazido várias dessas perspectivas para cá, como a própria ideia de expressividade dos movimentos, de identidade, etc., ela nunca acreditou, acho, enfim, foi menos ingênua do que eles, ao olhar para a relação entre os movimentos e o Estado. Porque o Tourenne, por exemplo, ele, quando escreve nessa mesma época, um pouco antes, ele está muito preocupado em ver o que é positivo, o que é inovador. Uhum. E assim, os movimentos, eles são assim, meio santificados, né? Eles nunca entram numa lógica de interesse, eles nunca estão disputando posições, né? É uma visão muito, até em alguns textos, é muito edulcorada, né? Das pautas. E esses textos, um dos textos da Ruth que virou assim, um clássico, é um texto em que, embora ela chame a atenção para essa dimensão de inovação dos movimentos, ela aponta com muita ênfase o fato de que, sobretudo aqui, né, que você está no mundo de carências, que os movimentos não podem ter demandas pós-materiais apenas, de defesa de identidade, etc., e que porque eles têm demandas materiais muito básicas, eles têm que entrar em relação com o Estado. Então é muito interessante, eu acho, como ao mesmo tempo ela incorpora, mas ela nunca copia, né? E do outro lado, só para terminar, ela tem, acho que, o mesmo embate com a literatura nacional da mesma época. Porque quando a gente volta e lê o que as pessoas escreviam naquele tempo sobre movimentos sociais, tem muita
pouquíssima coisa sobrevive. Eu acho que tem 2 textos que sobreviveram muito bem, que um é da Ruth e o outro é da Eunice, que eu acho que não por acaso são antropólogas. Porque os sociólogos estavam todos nesse negócio que nova classe que está vindo, né? Os cientistas políticos. Bom, aí. Vou entrar no Mas eu acho interessante que as antropólogas aqui não se amarraram teoricamente. O Renato gosta também, né? Não, tem o livro do Renato um pouco. Mais ou menos conteúdo. O livro do Renato e o livro do Éder Sado, que são as 2 melhores coisas ali daquele, né? Pois é, porque o que eu acho, a relação, a Ruth sempre teve, ela sempre peitou de frente essa discussão, porque eram os colegas dela e eram, enfim, eu lembro logo no começo, quando, enfim, vamos contar aqui uma anedota, teve uma das primeiras revistas Novos Estudos, quando foi reeditada, tinha um artigo de um sociólogo alemão, Tilman Evers, exatamente, de Acosta para o Estado. Tá. Esse artigo gerou grandes debates aqui dentro e eu vi a Ruth e o Chico de Oliveira se pegarem de frente para, enfim, na interpretação do que estava acontecendo. Quando era isso? 80 e muito poucos. Por aí. Mas, enfim, a Ruth sempre teve uma relação bastante tensa com a bibliografia sobre os movimentos sociais. E, por exemplo, se você conversa com Castells, como todo mundo acha que o Castells influenciou muito a Ruth. Na verdade, a Ruth influenciou muito o Castells. Ele fala isso claramente, já falou em várias situações e tal. O Castells foi aluno dela no Chile. Ele fez o curso com ela sobre estruturalismo, aprendeu bastante antropologia com ela e continuou sendo amigo dela a vida inteira. Convidou ela para ir para Berkeley como professora. Ela ficou lá no departamento de planejamento urbano, dando aulas com Castells por um semestre em 83, 82. Enfim, e eles tiveram essa relação em que, na verdade, a Ruth estava o tempo todo debatendo com ele, ela não comprava as coisas diretamente. E o que ela, basicamente, eu acho que é interessante nessa análise da relação dos movimentos com o Estado, que ela começou a ver uma coisa que, obviamente, foi ficar muito mais acentuada mais recentemente. O que ela viu? Ela viu o seguinte, que então, a hipótese era, o Estado e os movimentos estão mudando ao mesmo tempo em diálogo. Então, o que ela começou a ver? Então, quando você começa a criar, por exemplo, conselhos, então você cria conselhos de saúde, conselhos disso, conselhos daquilo. O que você faz quando você cria isso? Você traz o movimento de saúde para dentro do Estado. E você passa a depender dessa relação para formular políticas públicas. E esse tipo essa inserção dos movimentos no Estado, que obviamente vai ficar extremamente patente mais tarde, no período que ela não analisou, que é o período em que o PT foi mais Estado, mas ela previu o que ia acontecer, isso ia destruir os movimentos, quer dizer, você ia desarticular os movimentos na medida em que você incluísse as lideranças e os representantes dos movimentos no Estado. Agora, o que ela também está dizendo é que o Estado não podia não fazer isso, porque o Estado, no momento da democratização, passou a depender de uma certa relação com as militâncias, com os movimentos e tal, para existir, porque é um Estado que tinha que chegar nas periferias, que tinha que chegar em espaços que não chegavam antes. E, na verdade, nessa relação foi, enfim, foi o que aconteceu e causou o que causou. Quer dizer, os movimentos, basicamente, depois se profissionalizaram, e se profissionalizaram não só com o Estado, mas com as ONGs, e deixaram de ser movimentos, enfim, e hoje em dia não existem mais. Eu acho que daria para pegar vários dos pontos que ela está pegando para pensar o que aconteceu durante a era Lula, porque
essa relação, o que é você fazer políticas públicas a partir do Estado, tentando incorporar a participação popular na formulação de políticas públicas. Débora? A minha questão, Berteleza, é exatamente sobre essa, né? Quer dizer, a Ruth está estudando essa relação entre movimentos sociais e Estado num momento de transição, né? Em que há uma construção e uma coevolução. E hoje, a discussão, o debate, a teoria, a pesquisa sobre o movimento social hoje tem isso como um elemento fundamental para o estudo dos movimentos sociais, né? Essa interação. Eu queria que você falasse um pouco, antes do governo Lula, a gente tem o governo Fernando Henrique Cardoso, que há uma mudança no padrão de relação do movimento social ao Estado. A gente ainda investigou, ao meu ver, pouco como que se vê essa relação dos movimentos do governo Fernando Henrique Cardoso. E como que ela passa da ideia de movimento social para a ideia de terceiro setor? Porque eu acompanhei a literatura dela até mais ou menos esse período que você está demarcando, 87. Né? Como é que você vê essa análise dela? Quer dizer, se há análises? Não há. Porque na verdade muda a categoria, inclusive. Muda, né? Talvez a Helena saiba, mas não há. E ela não, quer dizer, a produção acadêmica dela para em 95. Quer dizer, o último artigo acadêmico que ela publicou foi em 97, eu acho. Mas, basicamente, ela não fez mais pesquisa acadêmica a partir do momento que ela foi a Brasília. Obviamente que, quando ela chega lá, tudo isso que ela tinha pensado sobre os movimentos sociais, ela levou para pensar o que ela ia fazer e como ia ser a intervenção dela. Né? Ela queria ter um papel e ela queria o que era a comunidade solidária e tal. Ela levou isso e levou o Vilmar para Brasília, que eu acho que foi uma questão fundamental. O Vilmar era um dos grandes interlocutores dela. O Vilmar foi para Brasília e o Vilmar foi ali, estava do lado dela o tempo todo, pensando como seria isso criado. Eles foram olhar o que tinha acontecido no México, enfim, foram olhar outros exemplos e estava tentando pensar uma outra mediação entre a sociedade civil e o Estado e como ela poderia fazer uma coisa nesse papel absolutamente ambíguo, que era de dizer que não estava no Estado, mas estava, né? Então, e que ela ficou ali em cima dessa ambiguidade durante todo o tempo que ela teve lá. E, enfim, tentando costurar, eu acho, as coisas de uma maneira bastante, como ela disse, tentando inventar um outro lugar, às vezes com mais, às vezes eu acho com mais convicção, às vezes com menos, mas enfim, ela tentou ali se equilibrar em cima desse lugar completamente ambíguo que ela criou para ela, que era essa mediação que ela fazia entre o terceiro setor e o Estado, dizendo que não estava no Estado, dizendo que era do terceiro setor. Helena, você quer completar alguma coisa? Daniela eu acho quer. que, assim, o tempo todo, né, de implantação dos programas através de comunidade solidária, a preocupação da Ruth com a avaliação desses programas e com o diálogo com colegas da academia. Eu acho que isso era uma característica muito importante, né? O tempo todo estava se pensando sobre a ação e sobre o impacto dessa ação. E eu acho que a Ruth, enfim, foi embora muito prematuramente, né? E a intenção dela era fazer essa reflexão. Eu acho que a Tereza também compartilhou, né? Acho que ela compartilhou com você essa vontade de parar, né? Ela falava, agora eu vou dar uma parada, acabou, e a gente vai começar a organizar o material para fazer a reflexão sobre esse período, né? Eu acho que uma das... enfim, isso a Ruth não teve tempo de fazer essa reflexão, mas uma coisa interessante é o seguinte,
no momento em que ela morre, ela está interessada em pensar novas questões da democracia. Então, ela tinha me pedido para fazer um levantamento nos Estados Unidos sobre a bibliografia sobre democracia deliberativa. Então, era uma das coisas, e essa, enfim, é um dado que para mim é super forte emocionalmente, é que no dia que a Ruth morreu, eu tinha passado um e-mail para ela de tarde, eu estava em Lisboa, e eu estava numa reunião lá e a gente tinha combinado de se encontrar quando eu voltasse, e de tarde nós conversamos e era para discutir essa bibliografia sobre democracia deliberativa que eu estava tentando. Ela sabia tudo, ela sabia muito mais que eu. Ela me dizia, tem esse cara lá em Irvine que está pensando não sei o quê, tem um outro não sei aonde, você não me arruma os textos e tal, enfim. Então, era isso que a gente estava envolvida nessa discussão. E, de noite, no dia que ela morreu, eu estava de noite para mim em Lisboa, eu abri o meu e-mail, ela disse assim, então está combinado, nós vamos na semana que vem fazer essa discussão. Disse assim, o que eu tive aqui foi só um susto para deixar os médicos preocupados, então nos encontramos na terça-feira. E a próxima coisa que eu sei é que meu irmão, no meu celular, me ligou para dizer que ela tinha morrido. Enfim, mas quando ela morreu, era essa a questão dela. Ela queria entender o que era essa democracia deliberativa, ela queria pensar de outros jeitos. Ela nunca parou de... A Gita conta que foi visitar ela no hospital quando ela estava lá e que ela tinha uma pilha de livros na cabeceira, e, enfim, e tinha várias questões que ela já queria debater com a Gita e tal. Mas a Daniela queria falar alguma coisa. Eu queria fazer um pequeno depoimento da minha convivência com a Ruth no SEBRAP. E um momento, sempre aquela pessoa serena e firme. E havia ela já era a primeira-dama, e havia um projeto que o Ministério da Saúde estava por aprovar. E quem estava lá era o Seixas, nessa área. E era um projeto sobre saúde reprodutiva. E aí eu falei com ela, ela disse, eu vou com você lá. Então ela foi comigo ao Ministério da Saúde, falamos com o Seixas, e ele quis, pode dizer, ela falou, não, nós não vamos sair daqui enquanto você não trouxer o projeto aqui para ser aprovado. Então, ele deu voltas, olhava para mim, eu falei, você tem que fazer. E a gente saiu muito satisfeito. Tinha uma determinação, ao mesmo tempo que tinha uma doçura. Era uma personalidade muito querida, que nunca se valeu da posição para o seu próprio, certo? Nunca se valeu de que era a pessoa que era para ter alguma regalia em qualquer sentido. Então, foi um sentido, mas dessa experiência foi incrível de participar, porque dela dizer para um ministro, eu não saio daqui enquanto você não trouxer para assinar. E aí a gente saiu de lá e foi comemorar com um cafezinho. Enfim, obrigada, Elza, super boa história. Eu queria voltar para a experiência um pouco anterior, que é uma experiência que eu pude conviver mais com ela, que foi quando a gente fazia o doutorado. Os grupos das segundas-feiras. Os grupos das segundas-feiras com a Eunice, a Ruth. O Zé Augusto. O Zé Augusto, a Alba. E ali a discussão era eu não sei o que sobrou disso, mas eu me lembro que Gramsci era a figura central, e eu não sei se é por meio do Gramsci que ela estava tentando criticar o marxismo, mas me lembro de como a questão do bom senso e a lógica do popular e a inteligência da heterogeneidade, acho que isso não foi uma postura teórico-metodológica que antecipou, que penetrou de algum jeito
o modo como ela viu os movimentos populares e o que sobrou disso, porque eu acho que ela foi um autor importante na nossa formação. Super obrigada por você trazer. Enfim, você participou do seminário das segundas-feiras e o seminário das segundas-feiras eu acho que foi um espaço fundamental que a Ruth e a Eunice inventaram, que todas as segundas-feiras os alunos delas de mestrado e doutorado se reuniam para os seminários. E basicamente elas, naqueles seminários, e além das pessoas que a Paula mencionou, tinha a Maria Lúcia Montes, a Marisa Correia, o Renato Ortiz. Não, Manhane sim. Enfim, tinha várias pessoas que estavam trabalhando com elas naquele momento. Tinha a Carmen Sinira Macedo, a Jeanne-Marie, como ela chamava? Que era fundamental, a Jeanne-Marie, que era da ECA, e que era quem entendia de linguística e que trazia os textos do Greimas e de toda a linguística estrutural. O que eram esses espaços? Era o seguinte, elas basicamente discutia-se tudo. Então, o Gramsci tivemos semestres de Gramsci, mas não era só o Gramsci, porque era o Gramsci, o Althusser, e era, enfim, o que é isso? A visão estruturalista e a visão historicista do marxismo, isso tudo interpretado por vários textos do centro de Birmingham, que era um dos grandes tinha um livro inteiro que chamava On Ideology, que era organizado pelo eu não me lembro quem organizava, acho que era o Stuart Hall. Mas, então, mas não era só isso, era a linguística, eram os movimentos sociais, quer dizer, eram todas as questões teóricas que elas consideravam que eram de base naquele momento. E o Foucault, que de Foucault tivemos muito, porque o Zé Augusto Guillon tinha voltado da França, estudado com Foucault, ele dava um curso sobre o Foucault na pós-graduação, e então era outro dado fundamental. E toda essa revisão, ali tudo passava tudo era desconstruído ali. E toda semana era um texto diferente e um autor fundamental. E daí, obviamente, isso era a bibliografia que a gente usava nas nossas teses. Enfim, tudo passava por ali. Não, a respeito do Foucault, eu queria lembrar apenas o seguinte. Nós conhecemos Foucault quando ele não era Foucault. Porque tivemos o primeiro contato, eu e o Cruz Costa, na casa de Lebrun. O Lebrun era colega dele, porque ter estudado também lá. E trouxemos o Foucault com o professor visitante na Faculdade de Filosofia. Que data foi? Quanto? 70 e pouco. 70 e pouco. E sabe o curso que ele nos deu? Para mim, para os filósofos, para Ruth, Ferneri e tal. Hã? Não! Simplesmente Le Moyne et Chose. Antes dele ser Foucault. E ele vinha para cá e ia para o Rio de Janeiro, junto com o Lebrun, corrigir as provas. Então, a nossa relação sempre foi muito cedo. Como? Foi antes disso, que em 75 ele teve por aqui, passou pela Unicamp. Qual a primeira vez que ele veio para cá? Eu não tenho dado na cabeça, mas é bem 70, coisa assim. É bem início. Então a relação, percebe? Não é o Foucault. Não, mas o que é o Foucault? Eu acho que o Foucault entrava para a Ruth. O Foucault foi uma referência importante, vários textos, ela fez a gente ler vários textos do Foucault que ela discutia com a gente. Mas ele entrava como entrava o Touraine, como entrava o Castells, como entrava o Paul Willis e o Richard Hogarth, que era assim, que são referências, entravam o quê? Porque são pessoas que estão dizendo coisas interessantes e criativas e novas sobre assuntos que ela estava interessada em entender. Então, basicamente, era a nova bibliografia internacional que ela trazia, nós xerocávamos tudo, trazia na mala, nós xerocávamos tudo,
E ali, no Xerox da FEFELESH, circulava o material dos seminários das segundas-feiras e dos cursos. Porque, enfim, daí... Os seminários começaram em 77, ou 6. Estava em 79. Eles começaram em 77, eu comecei em 77, depois eles duraram muitos anos. Mas, enfim, foi nessa época. Aproveitando essa questão do diálogo com os autores internacionais, eu queria ouvir um pouco da professora sobre o Giddens, porque a interpretação da cultura tinha acabado de ser lançada, né? Isso. Então, como é que foi essa recepção e a importância para a Ruth e para o coletivo? O Goetz foi uma influência importante para a Ruth. A Ruth conheceu o Goetz. Acho que o primeiro contato com a Ruth sobre o Goetz foi quando ela passou uma temporada em Stanford, que daí, em Stanford, ela teve uma relação muito interessante com a Michelle Rosaldo, que era uma antropóloga feminista super importante, que ficou a amiga dela. E eu acho que através da Michelle, ela chegou na nova produção da antropologia americana daquele período, e depois ela foi reencontrar o Goetz no Instituto de Estudos Avançados através do Hirschman. O Albert Hirschman foi uma pessoa com a qual ela também teve um grande diálogo, e o Hirschman tinha um diálogo forte com o Fernando Henrique, com o SEBRAP, foi uma pessoa importante aqui no SEBRAP. Ele foi um dos avaliadores do SEBRAP, num momento crucial que o SEBRAP precisava ser refinanciado, e o Hirschman e o Guillermo O'Donnell, se eu não me engano, foram as pessoas que fizeram o relatório para a Fundação Ford. Mas, enfim, através do Hirschman, a Ruth teve uma relação direta com o Goetz, que era o parceiro do Hirschman lá no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. O Goetz foi para a Ruth foi um refresco na antropologia, quer dizer, assim, ele reenergizou a antropologia, que ela conhecia muito bem. Ela tinha estudado com Lévi-Strauss na França, ela fez os seminários do Lévi-Strauss e ela tinha uma formação sobre a antropologia funcionalista, que, enfim, que era o que todos os antropólogos estudavam. Na divisão de trabalho dela com a Eunice dava os cursos sobre funcionalismo, a Eunice tinha escrito a tese dela sobre Malinowski, e a Ruth dava os cursos sobre Lévi-Strauss e sobre o estruturalismo. Mas eu não encontrei em nenhum artigo da Ruth nenhuma citação do Lévi-Strauss. Ela simplesmente ensinava o Lévi-Strauss, ela ensinava o estruturalismo como história da antropologia, entendeu? Mas não é que ela jamais usou, e todo mundo identificava ela como estruturalismo, mas o estruturalismo foi bom para ela pensar, mas nunca foi o que apoiou nenhuma pesquisa dela. E quando o Goetz apareceu, o Goetz, na verdade, foram dois antropólogos americanos mais recentes que entraram na bibliografia dela. Um foi o Goetz, e ela usou muito a questão de que de que você interpreta a cultura como você interpreta um texto, embora ela não fosse tão semiótica, digamos, como o Goetz, porque ela nunca abandonou. O Goetz também não, mas, enfim, ela é muito mais do que o Goetz. Ela não lia a cultura só como um texto, porque ela lia como prática. Então, ela como práticas significativas. Isso era muito forte para ela. Mas o Goetz e a interpretação da cultura foram uma referência que ajudava muito ela a pensar algumas questões. Então, isso. E a outra era o Victor Turner, sobretudo a questão de como Victor Turner pensava os conceitos de communitas e... Qual é a posição da communitas? Agora deu branco. Liminaridade. Não, liminaridade é um espaço da crise da communitas. Não, enfim. Não. Enfim, Victor Turner e o Goetz, e ela trouxe o Victor Turner aqui para a FEFELESH,
e teve muitos diálogos com o Goethe lá em Princeton. Agora, a Ruth, na verdade, tem toda... Eu pulei aqui, mas tem toda uma parte dela que ela está pensando o que é a interpretação, o que é a cultura e tal, está criticando o funcionalismo e está tentando pensar a cultura de outro jeito e tal. E tem um livro que ela organiza em final dos anos 70, que chama Aventura Antropológica, né? Esse livro foi super importante porque o que ela está fazendo ali, a Eunice definiu o que ele estava fazendo. Ele disse assim, bom, nós estamos, na verdade, fazendo uma intensa e estimulante etnografia de nós mesmos, porque era, enfim, era você pensar a sua própria sociedade e tal, não sei o quê. E ele, se vocês leem a introdução desse livro e o artigo de Eunice ali, dá para ver que o que, na verdade, elas estão fazendo é desconstruir todo o conceito de cultura funcionalista e estruturalista e pensar outras possibilidades de interpretação cultural, inclusive essa antropologia de nós mesmos, que, enfim, que na antropologia você estudava o outro, por isso que elas tiveram que estudar os japoneses, os não sei o quê e tal. E essa questão de como elas vão pensar a antropologia de nós mesmos, que era a antropologia nas periferias, foi publicado em 75, se eu não me engano, 3 anos antes de se publicar o Writing Culture, que é o texto que formulou... Não, em 85, porque o Writing Culture é de 86. Então, o texto da Ruth, a Aventura Antropológica, deve ter sido publicado no começo dos anos 80. Tem aí citado de algum... se você olhar, Ronaldo, o que? Isso, então é isso. Então, foi em 79. O Writing Culture só foi publicado em 86. Então, essa discussão que ela estava fazendo aqui antecipou em muitos anos a discussão que ia mudar a antropologia americana. E que o Writing Culture foi bater contra o Goethe, foi bater contra o funcionalismo inteiro e tal, e repensar a relação do antropólogo com os grupos que eles estudavam. Então, elas já estavam fazendo aqui o que foi acontecer, e daí, quando o Writing Culture foi publicado, virou esse divisor de águas. Que vai influenciar também muito, o que foi orientando dela, o Gilberto lá no Rio, né? Com essa coisa de estranhamento. E ele, pelo menos, falava muito isso, né? Assim, o Gilberto era outro... Ainda bem que você trouxe o Gilberto, porque não seria justo não falar do Gilberto. O Gilberto foi um interlocutor fundamental da Ruth. Com o Gilberto, o que a Ruth fez? A Ruth foi orientadora do Gilberto, foi orientadora do mestrado e do doutorado do Gilberto, e aqui tinha essa coisa, na USP não tinha no Brasil quem orientar. A Eunice foi orientadora da Ruth no doutorado, que obviamente... Enfim, por que a Eunice foi orientadora? Não tinha ninguém mais que pudesse, naquele departamento, ser orientador. Então, a banca da Ruth era Eunice, o Peter Fry, era o Rui Coelho, eu não me lembro agora todos os outros, mas, enfim, era quem podia, quem era doutor na época e tal. A Ruth foi orientadora de todos os professores do Museu Nacional, quase com exceção do Otávio Velho, que estudou nos Estados Unidos, e dos que estudaram na França. Mas ela foi orientadora da Lígia Sigot, do Gilberto, enfim, eu estou... Zé Sérgio, né? O Zé Sérgio estudou na França. Zé Sérgio Leite Lopes, não, estudou na França. Não, ela foi orientanda do Zé Ricardo Ramalho. Isso. Enfim, e foi orientadora de todo o departamento de antropologia da Unicamp. Basicamente, naquela época, o departamento da a Ruth tinha trabalhado com o Antônio Augusto antes dele ir para Cambridge, e depois só tinha na Unicamp a Verena e o Peter e o Antônio Augusto que podiam orientar. Não tinha programa de doutorado na Unicamp. Todos os professores da Unicamp fizeram doutorado na USP.
e foram orientandos da Ruth e da Eunice e tiveram diplomas em ciência política, porque são doutores em ciência política, porque as duas tiveram que se mudar para o departamento de ciência política a uma certa altura. O Gilberto, o jeito dele escrever lembra assim, a maneira... Agora, o Gilberto tem uma outra coisa fundamental que a Ruth fez com o Gilberto, que foi o seguinte: no começo dos anos 80, fundou-se a Ampox. Que ano foi? Vocês lembram? 77. Enfim, na mesma época. 77. A Ruth foi ativa na Ampox o tempo todo. E uma das coisas que ela fez foi fundar um grupo de trabalhos na Ampox com o Gilberto, que tinha um nome comprido e depois passou a chamar Cultura e Política. Não era cultura política, era cultura e política. Nesse grupo, todos os anos, a gente apresentava trabalhos. Eu não sei quantos trabalhos eu apresentei na Ampox, nesse grupo. Todo mundo tinha que fazer pesquisa, tinha que fazer relatório, tinha que apresentar paper. E isso era uma coisa que a Ruth era super rigorosa com a gente, com todos os alunos dela. Tinha que publicar, tinha que apresentar em congresso, coisa que obviamente ela não fazia, mas enfim, ela não publicava, ela apresentava em congresso, mas não publicava, mas fazia a gente publicar. Mas esquece uma outra influência, né? Que é Darcy e o cunhado, né? O Cardoso. O Roberto. Mas é contra. É contra. Então, mas veja bem. Aí é uma influência contra. Não, é uma decisão de água. Não, é um combate, é um conflito. Roberto Cardoso. Roberto Ela Cardoso. que é cunhado. É cunhado dela. Casado com a irmã Com a Gilda. Agora, a história do Darcy é... Qual é a história do Darcy? Quando a Ruth tem seu primeiro emprego, o segundo emprego, ela foi trabalhar numa pesquisa coordenada pelo Darcy Ribeiro. O primeiro emprego dela foi na Secretaria do Trabalho para fazer pesquisa de desemprego, e basicamente era uma pesquisa de survey, que eles estavam criando uma metodologia para analisar desemprego, que foi aí que a Ruth aprendeu a fazer survey e a criar pesquisas quantitativas, que ela continuou olhando para dados quantitativos a vida inteira. E a segunda pesquisa foi essa sobre a direção do Darcy Ribeiro, ele era o coordenador. E o Darcy Ribeiro e o Roberto Cardoso de Oliveira estavam no Museu Nacional, eram etnólogos, basicamente, faziam a área de intervenção deles era na antropologia de grupos indígenas, e daí, enfim, eles não concordavam com nada. Não, mas tiveram enorme influência institucional. Os dois. O Roberto. Todos os departamentos do Roberto. O Roberto daí fundou o Museu Nacional e depois Brasília. E foi depois que o Roberto mudou para Brasília que o Gilberto passou a ter um papel importante no Museu Nacional. E então a Ruth teve uma relação muito forte, tanto com o Gilberto como com a Lígia Sigor, que também trabalhou com ela, e que a Lígia era uma das coordenadoras da área dos estudos de camponeses com o Moacir Palmeira, e também sempre dialogaram com ela. Enfim, tem a história da formação das ciências sociais no Brasil, neste período. Tem a Ruth e a Eunice tiveram um papel fundamental e que, em geral, não é enfim. Mas sempre a Ruth, muito mais do que a Eunice, quando a Ruth foi para a política, ela decidiu que ela ia entrar na política. Ela dava cursos de teoria política clássica. Ela foi estudar e ela dialogava com os cientistas políticos de uma maneira muito direta. Coisa que a Eunice não fazia. A Eunice, na primeira oportunidade que teve, voltou para a antropologia. A Ruth nunca voltou. Ela se aposentou no Departamento de Ciência Política. E a Eunice voltou para a antropologia, porque a Eunice nunca, na verdade, tinha saído muito da antropologia. Mas a Ruth tinha criado esse diálogo fortíssimo com a ciência política, todos esses projetos que ela tinha feito de análises
da ação política. Eu acho que aí a influência foi dos dois lados, né? Porque de um lado essa sensibilidade para essa relação dos movimentos sociais, do Estado, etc., tem que ver um pouco com o diálogo, né? O lugar onde ela estava e o diálogo que ela estava travando. E por outro lado, o tema dos movimentos sociais entrou no Departamento de Ciência Política, onde nunca tinha passado perto, né? Isso era um tema de sociólogos e antropólogos. Certo, né? Sim, né? Então eu acho que foi uma coisa produtiva dos dois lados. Né? Eu ainda estava fazendo doutorado, elas foram para o departamento. E daí a gente tinha que ler coisas que nós nunca leríamos em outras circunstâncias. Né? Exatamente. Então eu acho que foi uma coisa muito boa nas duas direções. Eu acho que ajudou um pouco ela a ter uma visão. Porque eu sempre digo com os antropólogos, né? Os antropólogos têm uma enorme sensibilidade para a diferença, para a coisa na sociedade, sempre trata o Estado como se fosse um tijolo. Uma coisa ali, um pedaço de pedra. Mais ou menos. Mais ou menos, é sempre, né? E eu acho que isso também ajudou a dar uma sensibilidade que o Estado é uma coisa muito mais heterogênea, muito mais fragmentada, muito mais partida, muito mais penetrada pelos grupos da sociedade do que... E eu acho que se você for olhar, por exemplo, um dos cientistas políticos que eu acho com quem a Ruth mais dialogou foi o Guilhermo. E o Guilhermo, é clara, eu acho, a influência da Ruth, a mútua influência ali do diálogo entre os dois, que, enfim, aparece tanto nos textos da Ruth quanto nos do Guilhermo dessa época. Então, agradecer muito mesmo, Tereza, acho que foi muito, muito interessante, acho que fez exatamente aquilo que a gente mais espera desses seminários, que é o diálogo das obras, não ficar simplesmente memorando, mas trazendo os temas de hoje. Acho que foi bem interessante mesmo. Agradeço muito. E sei também o quanto é difícil emocionalmente, às vezes, né, para falar da Ruth. Não, é o maior prazer falar da Ruth. É tudo pro bem. Então, obrigado.